Nós estamos aqui diante de 3 grandes instituições divinas. Na Paraxá, encerrando o livro de Êxodo, 3 grandes instituições divinas. Êxodo capítulo 35, a Paraxá vai a Quirel, e ele reuniu, e Pecudei, enumeração. Elas duas vão encerrar Shemot, o livro de Êxodo. Essas 2 Paraxás. Então você verá que nós temos aqui 3 instituições divinas relacionadas aqui que fecham o livro de Êxodo, que vamos encerrar o livro de Êxodo. Mas nós vamos fazer uma introdução aqui com o Shabat. A primeira instituição, 3 grandes instituições divinas para Israel e para o mundo. Diz para o seu vizinho, essas instituições são divinas, são para Israel e o mundo. Amém. Elas têm normas bem definidas, você vai conhecer, para o serviço de Adonai e para a manutenção da vida. Shabat é para manter a vida. Aqui, ó. Vamos ver aqui como começa. Versículo de 1 a 3. Moisés convocou toda a congregação dos filhos de Israel. Ele reúne toda a comunidade de Israel e diz a eles: eis as palavras que Adonai ordenou que se cumprissem, que viéssemos a fazer. Estas são as palavras. Ele diz: em 6 dias trabalharás, mas o 7º dia será santo, sábado de repouso, Shabatom para Adonai. O 7º será por vós consagrado. Não é Adonai que vai te consagrar. É você, isso que diz a Bíblia. Ele será, o 7º dia será por vós consagrado. Irmãos, nós estamos precisando aprender a orar. Eu tenho percebido isso. As nossas orações são muito voltadas para nós mesmos. Olha só, o Shabat, nós devemos descansar no 7º dia, porque o 7º dia será por vós consagrado. Você que consagra o sábado, quando você o guarda. Você que consagra. Eterno, expurga de mim tudo isso e faz e acontece. Você que tem que tirar de dentro do santuário. Não é ele que vai tirar. Porque você é senhor da sua vida. Ele é um gentleman. Ele bate a porta. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. O ladrão arromba a porta e entra. Mas ele não é ladrão. Ele é dono da vida. Então, o sábado será por vós consagrado. Nós que vamos consagrar o sábado. Shabatom para Adonai. Todo fazedor de trabalho morrerá. É isso que está dizendo aqui, ó. Não é? 6 dias trabalharás, mas o 7º dia será santo. Sábado de repouso solene ao Eterno, nessas traduções habituais. Então, por vós consagrado será Shabat. Não é? O Shabat é a instituição divina mais importante da vida dos servos de Adonai, dos hebreus, não é? E todo aquele ou aquela que abraça Shabat, abraça a aliança de Adonai. Vamos ver? Isaías, capítulo 56. Todo aquele que abraça Shabat, abraça a aliança de Adonai. Olha aqui, Isaías 56 até o versículo 8. Assim diz o Eterno: mantende o juízo e fazei a justiça. Pois você vai fazer justiça quando você guarda Shabat a você mesmo, porque você que vai consagrar o Shabat, em obediência à lei de Adonai. Então ele diz: pois a minha salvação está prestes a vir, a minha retidão a manifestar-se. Em marcha o homem que faz isto, e o filho do homem que lança mão disto, que se guarda de profanar o sábado, de trabalhar em Shabat.
e guarda a sua mão de perpetrar algum mal. Não diga o estrangeiro que se houver chegado ao Eterno. De todo me apartará o Eterno do seu povo. Nem tampouco diga o eunuco, eu não passo de uma árvore seca. Trate de guardar Shabat. É isso que ele está dizendo. Pois assim diz o Eterno aos eunucos que guardam os meus Shabats. Tomaram o Shabat para guardar, para consagrar Shabat. É isso que ele está falando aqui. Então, escolheram aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança, tá vendo? A mais importante instituição divina para os servos, para os hebreus. A mais importante instituição. Darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome, melhor do que os filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Aos estrangeiros que se chegarem ao Eterno para o servirem e para amarem o nome do Eterno, sendo este modo servos seus, todos os que guardarem o Shabat, não o profanando, e os que abraçarem a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte. E os alegrarei na minha casa de oração. Então, eles fazem o quê? O 7º dia será por vós consagrado. Olha a resposta divina. Eu os levarei ao meu monte e os me alegrarão-se na minha casa de oração. Os meus holocaustos, os meus sacrifícios serão aceitos no meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Eterno Elohim, que ajunta os dispersos de Israel. Ainda juntarei outros aos que já se lhe ajuntaram. Então, Shabat, além disso, é um sinal de seu pacto com Moisés, a quem esse dia, circuncisão dos dias que é consagrado. Olha só, ele é um sinal de seu pacto com Moisés, capítulo 31 de Êxodo. Se você virar um pouquinho depois as páginas da sua Bíblia ali, você verá que ele é o sinal, nós vamos lá, do pacto de Adonai com Moisés, a quem esse dia é circuncisão dos dias, ele é consagrado. Olha bem, vá lá em Êxodo 31. Antes um pouquinho de onde nós estamos estudando. E você verá que Shabat lembra a criação do mundo. O Deuteronômio diz que ele fala da libertação do Egito. Deuteronômio capítulo 5, quando se refere ao Shabat, fala da libertação do Egito. A celebração que nós vamos fazer agora em Pessah, Páscoa. Libertação do Egito. Mas, aqui ele fala, lembra a criação do mundo, cujo ritmo acompanha Elohim, que criou o mundo em 6 dias e repousou no 7º. Não é? Então, o servo de Adonai deve, portanto, imitar Elohim, trabalhar 6 dias, descansar no 7º dia. Olha aqui, versículo 12 de Êxodo 31. Olha o sinal. Disse mais o Eterno a Moisés: dize aos filhos de Israel, certamente guardareis os meus Shabats. Isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibas que eu sou o Eterno, que vos santifica. Lembra o que ele falou? Que colocaria o sinal dele, o Shabat dele, lá na fronteira entre Vitória e o município da Serra. Olha que graciosidade de Adonai. Olha que singeleza de educação. Ele vai se impõe ali e estabelece Shabat na fronteira. Coisa linda. Nós não sabemos ainda por que ele fez isso. Se ele quiser contar, contará. Se não, nós apenas obedeceremos, não é? Então ele diz: portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar certamente será morto. Mas olha aqui, ó, versículo 15. 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia será o Shabat de descanso solene, porque é consagrado a Adonai. Você consagra, por vós consagrado o Shabat para Adonai. Os filhos de Israel guardarão o Shabat, 16, celebrando nas suas gerações por aliança perpétua entre mim e os filhos de Israel,
ele será um sinal para sempre, pois em 6 dias fez o eterno céu e a terra, e no 7º dia descansou e tomou alento. Então você veja que Adonai diz a Moisés, versículo 12 e 13, e tu fala aos filhos de Israel dizendo, por certo, guardareis meus shabates. É um sinal entre mim e entre vós para vossos ciclos, para penetrar, sim, eu, Adonai, vosso consagrador. Vosso consagrador. Você já sabe que sem santificação ninguém verá Adonai. Então, a instituição maior divina é o Shabat. E ela te conclama a consagração e a santificação o tempo inteiro. É isso que ela conclama. Guardar o Shabat, você está ali obedecendo, será para vós consagrado o Shabat, porque Adonai vai penetrar, sim, vosso consagrador. Ele vai ver o que está dentro do seu coração, do seu, do meu, do nosso, para assim nos consagrar, né? Vosso consagrador. A consagração do tempo pelo Shabat prevalece, do tempo pelo Shabat, prevalece sobre a do espaço geográfico do templo. Vou repetir, ó. A consagração do tempo, você consagra um dia, o 7º, do tempo pelo Shabat, prevalece sobre o espaço geográfico pelo templo. Porque o Shabat é o símbolo da aliança com Adonai. Então, ele está acima do espaço geográfico do templo. É isso que ele está falando. O Shabat é o símbolo da aliança de Adonai com Israel, onde a insistência dos textos em recomendar a observância de Shabat, dessa instituição divina, a maior instituição divina para os servos de Adonai. Essa observância, ela é escrupulosa. Vai lá para você ver comigo em Êxodo, olha aqui, ó. O Êxodo, você já vê aqui no Êxodo 15. Olha aqui, 31, 15. 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia será o Shabat do descanso solene, santo ao Eterno. Qualquer que no dia do sábado fizer algum trabalho, certamente será morto. Então a observância é escrupulosa. Vamos ver o que Ezequiel fala no capítulo 20 sobre essa observância escrupulosa, detalhista aqui por Ezequiel. Olha a partir do capítulo 20 de Ezequiel, porque Shabat fala da soma dos dias, sinal do perfeito cumprimento das obras. Adonai constrói em 6 dias toda a criação, no 7º dia ele descansa. Então ele é a soma dos dias. Olha bem, veja o versículo 12. Também lhes deis os meus Shabates, para que me servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Eterno, que os consagra, que os santifica. Porque sem santificação ninguém verá Adonai, diz lá a carta aos Hebreus. Ninguém. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos, rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os o homem, viverá por eles. Profanaram grandemente os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos das nações, perante as quais os fiz sair. Ele vai corrigir Israel, para que o nome dele não seja profanado. Porque nós, na nossa birutice doideira, nós profanamos na maior rapidez o nome de Adonai. Demais, eu levantei a minha mão, versículo 15, para eles no deserto, para não os deixar entrar na terra que lhes tinha dado, a qual mana leite e mel, e é a glória de todas as terras. Porque rejeitaram os meus juízos, profanaram os meus sábados, pois o seu coração andavam após os seus ídolos. Está vendo?
Não obstante, o meu olho lhes perdoou para não os destruir, nem os consumir no deserto. Mas disse eu a seus filhos no deserto: não andeis nos estatutos de vossos pais, nem guardeis os seus juízos, nem vos contamineis com seus ídolos. Eu sou o eterno vosso Elohim. Andai nos meus estatutos, guardai os meus juízos e executai-os. Santificai os meus sábados e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o eterno vosso Elohim. Então, Shabat é o repouso que permite a contemplação das faces do real, das faces do eterno e do acolhimento da palavra de Adonai. Volta lá em Êxodo capítulo 35. A segunda instituição é o templo. Êxodo, que vai fechar o livro do Êxodo. Nós temos 3 grandes instituições divinas: o Shabat, o templo e o serviço sacerdotal ou dos ministrantes. É melhor assim. Dos ministrantes. Agora você vai encontrar aqui o templo sobre muitos aspectos, o personagem central da Bíblia. Morada daquele que habita. Aonde que ele habita hoje? Aqui, ó. Aqui que ele habita. Ele é o personagem central daqui. Então, Adonai estabelece seu santuário terrestre. Aqui você verá como ele é estabelecido. O templo itinerante aqui, réplica da sua morada celeste. Então, para construir esse templo, esta instituição divina para Israel e para o mundo, tem que ter ofertas. Olha aqui, ó. Essa oferta aqui, a contribuição, diz a Torá. Aqui, a partir do versículo 4, é a contribuição, até o versículo 29. Mas para a construção do templo itinerante. Vai montar e desmontar a partir aqui de Êxodo, capítulo 40, até que ele seja fixado em Jerusalém. Construído por Salomão, destruído depois pelos babilônios, reconstruído por Ageu, reconstruído por Neemias e Esdras, sobre o apoio de Ageu, de Zorobabel e de Zacarias e dos profetas ali, ó. Vai, e faz. Porque o reino do Espírito se levanta grandemente. Hoje nós temos que trabalhar a habitação de Adonai, esse templo aqui. Morada dele, que nós vamos nos desgastar, temos que dar contribuições para construí-lo. Eu estou falando numa linguagem espiritual e física. Para quê? Para que eu tenha um relacionamento com Adonai. As instituições são divinas, não são humanas. E são para Israel e para o mundo. Não retira ninguém. São obrigatórias. Essas ofertas aqui você verá comigo. Então, você verá aqui que a contribuição para a construção, esses versículos fazem eco, esses aqui, ali em Êxodo 25. Vai lá. Começa o pedido em Êxodo 25, mas só vai acontecer em Êxodo 35, porque no meio teve o pecado de quê? Do bezerro de ouro. Uma parada de Israel para acertar o pecado com Adonai, para agora a oferta vai sair. Porque a oferta que você pensa é só dinheiro? Não. A oferta é da própria vida. Não é só dinheiro. Também dinheiro. Você verá aqui agora. Porém, as ordens são dadas aqui, ó, em Êxodo 25. Você verá agora. Veja o versículo 2 e 3. Adonai fala a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel que lhes tomem para mim uma contribuição. Na sua tradução deve estar oferta. Os judeus não concordam, os comentaristas da Bíblia, com a palavra oferta aqui. É uma contribuição.
porque eu vou te mostrar a diferença entre contribuição e oferta. Então, a Torá trata de uma contribuição. Tomareis minha contribuição de todo homem gratificador, que é grato a Adonai por aquilo que Adonai faz por ele. Ele dará uma contribuição. Olha só que coisa linda. Eis a contribuição que recebereis deles: ouro, prata e cobre e bronze. Ok. Contribuição no hebraico é teroma. Contribuição em português é parte que toca a cada pessoa numa despesa comum. Olha só, é parte que toca para cada pessoa numa despesa comum. Construir o templo é despesa comum, é sua e minha, para a construção desse templo e da obra do Eterno e para ensinar aos outros. É responsabilidade, por isso que não é oferta, é contribuição. Pagamento devido por cada cidadão ao Estado ou à municipalidade. Contribuição é isso. É pagamento, é um tributo. É pagamento de cada indivíduo faz ao Estado ou à municipalidade. Essa é a contribuição. É uma espécie de tributo. A contribuição é um subsídio de caráter moral. A contribuição é um subsídio de caráter moral. Totalmente diferente de oferta. É contribuição. Adonai vai ao encontro de homens e mulheres. Seu povo, a mobilizar seus esforços para que eles possam contribuir. É Adonai que te faz contribuir, dar para a obra dele. É ele que faz. Você vai ver ali na frente em Êxodo 35. Confere comigo que o tríplice emprego da palavra contribuição, teroma, no hebraico, possui significado importante. Aqui, ó, olha, quer ver nessa, aqui, ó, fala aos filhos de Israel que tragam uma contribuição. De todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a contribuição. Esta é a contribuição, 3 vezes. Repetido 3 vezes. Quando fala de 3, está se falando de urgência. Uma construção que se destina à municipalidade e ao Estado. Então estamos falando de urgência, porque temos 3 vezes a repetição da palavra contribuição. Segundo, as 2 primeiras contribuições, está aqui na sua Bíblia, olha para ela aí, ouro e prata. As 2 primeiras contribuições, ouro e prata, são de igual valor. Todos, para todos, e são obrigatórias. Ouro e prata são de igual valor para todos, rico e pobre. Pastora, como alguém vai dar ouro? Eu vou te mostrar. Como alguém vai dar prata? Eu vou te mostrar. A oferta é igual para todos e ela é obrigatória. O bronze não. O ouro e a prata sim, são obrigatórias para todos. O ouro é a aquisição dos sacrifícios oferecidos pela comunidade. O ouro simboliza a aquisição do sacrifício. O que é que você vem fazer aqui toda manhã? Orar. Alguém pode fazer isso para você? Pode, até pode, se você estiver impossibilitado. Doente, no hospital, ou cuidando de alguém que esteja muito enfermo, você está impossibilitado, Adonai vai te cobrir. Mas quando não está assim, você precisa comparecer. Se não todo dia, mas de vez em quando. Esse é o ouro, a aquisição dos sacrifícios oferecidos pela comunidade. Agora que nós estamos oferecendo um sacrifício pela comunidade Vitória. Isso é ouro. Nós estamos todos reunidos em assembleia. Cada manhã nós estamos reunidos em assembleia. Oferecendo sacrifício pela cidade. Contribuição em ouro.
Isso não impede que você queira dar um grande valor em ouro físico para Adonai. Isso não impede. Para a municipalidade, não. Por isso que eu falei que as nossas orações precisam mudar. Elas estão assim vocês já são maduros, não são crianças mais. Nós já temos muitos indivíduos aqui maduros. Nós estamos olhando apenas me cura, arranca de dentro de mim. Não vai arrancar. Você que tem que arrancar. Você que tem acesso ao templo. Ele só entra no templo se estiver limpo, arrumado, organizado, clean. Clean. Para arrancar o sujo de lá, quem vai arrancar é você. Porque Adonai não convive com sujeira, então é ouro. Os sacrifícios é ouro. Símbolo do estado de perfeição do humano reunificado a Adonai. Você é um com Adonai, símbolo de perfeição, porque você retira toda a sujeira, põe para fora. Põe para fora não, na casa do hebreu, varre para dentro, ajunta aqui no meio e retira o sujo. Né? Não joga para fora. Por quê? Porque você está buscando atingir, o ouro fala de uma perfeição, sem o estado de impureza. E aí você se une ao Criador. A prata, para a fabricação dos suportes de prata do santuário. Para sustentar o santuário. Ela é obrigatória. O ouro é obrigatório e a prata é obrigatória. Porque as colunas de prata que vão sustentar o tabernáculo itinerante de pé. Veja comigo isso aqui na Paraxá, capítulo 36 do Êxodo. Capítulo 36 do Êxodo. As instituições divinas são maravilhosas, irmãos. Versículo 24, olha aqui para você ver que interessante. O que eu estou te falando sobre a prata? E por que é ela que sustenta? E por que ela é obrigatória dar ouro e prata? Adonai não aceita menos, tá, gente? Não aceita menos. Olha aqui o versículo 24. E fizeram 20 tábuas, 23, para o lado do sul do tabernáculo. E fizeram 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes. E aqui ele vai descrevendo essas tábuas em prata. Olha no capítulo 38, no versículo 27. Olha aqui. Houve 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário, do templo itinerante e as bases do véu. Para 100 bases eram 100 talentos, 1 talento de cada base. Por que o ouro vai falar do estado de perfeição do homem, reunificado a Adonai. E a prata fala de quê? Da possibilidade de purificação. É possível ser purificado. Deixa eu te dar uma boa notícia. É possível ser purificado. É possível ser purificado. Porque às vezes a gente depara com a nossa própria mente tão imunda, que às vezes vem, não sei se vem na mente de vocês, descontroladamente, às vezes vem pensamentos que você não queria tê-los ali. Não é assim? Aí você tem que tomar a mente, tirar aquilo dali. E é você que tira, não é, Adonai? Não é o Eterno. Então é a possibilidade de ser purificado, é o símbolo da prata. Com toda a nossa alma que vai sendo acrescentada na nossa vida desde bebê, desde que nascemos, as coisas ruins, e nós as assimilamos e guardamos em nós, aí fica aquele amontoado de coisa, de traumas e de coisas que os estudiosos sabem contar bem como é isso, não é? Então, a prata é a possibilidade que eu e você temos de nos purificar. Prata e ouro então, a oferta para a construção do templo, instituição divina, obrigatória. A terceira contribuição é o bronze, é deixada a generosidade de cada um para a edificação da morada. É deixada quanto você quiser dar de bronze, você pode dar. O bronze simboliza a natureza bruta do homem. Brutal do homem, grosseira do homem. De todos nós, né?
mas ela fica livre. Se você quiser, você oferta. Prata e ouro, você é obrigado. O Êxodo 35, 21, veja lá comigo. O Êxodo 35, no versículo 21, veja. Todo homem que carrega seu coração, vem. É um chamamento. E todos aqueles cujo sopro gratifica, fazem vir a contribuição para Adonai. Então já vá preparando a sua oferta de Pêssah. De mãos vazias você não pode apresentar-se. Né? Então prepara a sua oferta para Pêssah. Aprenda a dar a sua contribuição, que ela é para a municipalidade. Os obreiros aqui desta casa, nenhum de nós, por causa do grande esforço dos últimos dias, nenhum de nós somos remunerados. Desde que essa casa existe. E nem utilizamos nada dos dízimos e das ofertas de vocês. A comunidade da piedade come do bem que esta casa faz. Não é, César? As cestas básicas do bem que vocês trazem. A contribuição de vocês não é para enriquecer nenhum líder, mas é para contribuir para a municipalidade. A municipalidade. Então Adonai diz, todo homem que carrega seu coração em gratidão, Adonai, vem, traz a contribuição. Ele diz, para o trabalho da tenda do encontro, olha aí, o 21. E veio todo homem cujo coração se moveu, todo aquele cujo espírito o estimulou, e trouxeram a contribuição ao Eterno para a obra do templo, da tenda da congregação, tá vendo? E para todo o serviço e para as vestes sagradas, tá vendo? Para acontecer o serviço aqui dentro, precisa de luz, precisa de ventilador ligado. Os serviços estão acontecendo, nós estamos celebrando o Shabat, estudando. Então a sua contribuição precisa vir, porque precisam manter os serviços aqui. Precisa manter os serviços no santuário. Olha o versículo 22. Vieram homens e mulheres. Quem contribuiu? Homens e? Ah, tá. Agora você vai ver à frente a distinção ali, que eu vou mostrar, viu, Fernanda? A distinção. Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração. Homens e mulheres, todos eles dispostos de coração. Trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos objetos de ouro. Todo homem fazia oferta de ouro ao Eterno. E todos oferecendo. Agora vá ao versículo 26. E todas as mulheres, cujo coração as moveu em habilidade, fiavam os pelos das cabras. Ora, e todas as mulheres que seu coração carrega com sabedoria. E todas as mulheres que com o seu coração é carregado de sabedoria, fiam pelos de caprinos. O Talmud, irmãos, nos ensina que tal coração em sabedoria implica talento superior. Quem é sábio tem um talento superior. As mulheres são sensíveis a estas coisas. Uma vez que se trata agora do trabalho mais delicado, fiar os pelos dos caprinos, trabalhos delicados, ficam para as mulheres. Esse trabalho é mais visível, é mais determinante, mas ele é mais delicado. Ele é mais delicado para a pureza ritual do santuário. Eu vou te explicar isso. Ele é mais... Você olha aqui, olha aqui, olha para você ver. Vários detalhes que você... Não é assim? Você olha ali, ó, o anúncio de Pêssah, ali num paninho caindo ali, são detalhes delicados, trabalhados, que os homens não têm muito jeito, mas as mulheres têm. Aí eu vou te dizer por que isso significa pureza. Assim entendemos que a pureza se expressa por meio de 3 adjetivos, diz o Talmud.
3 adjetivos, que estão no versículo 26, que ele diz assim, ó, todas as mulheres que seu coração carrega em sabedoria. Então elas vão trazer nessa delicadeza a pureza. Vocês sabem que as pessoas que chegam aqui, e as ignorâncias aí dos artistas, acham que nós somos riquíssimos, Érica. Riquíssimos em dinheiro. É a delicadeza das mulheres nesta casa. É a delicadeza das mulheres nesta casa, diz o Talmud. Olha só, o Talmud entende que a pureza se expressa por esses 3 adjetivos. Delicado, frágil, dá uma noção de fraco, de tenro, de afável, de mimoso, de fino, mas é agradável a um paladar refinado. Isso é pureza. Isso é pureza da parte das mulheres. Visível. O primeiro adjetivo é delicado. O outro é visível. Está visível aos olhos de todos vocês. Aquilo que se pode ver. Perceptível, claro, evidente, aparente. Por isso que expressa pureza. Os 3 adjetivos, delicado, visível e determinante. O determinante, o adjetivo determinante, porque ele vai fixar mensagem. Determinante indica demarcar o caminho para o povo passar. Tiro as pedras do caminho do meu povo para que ele passe. As mulheres em sabedoria, elas vão fiar pelos de caprinos. Um trabalho delicado, visível e determinante. Vai dar condição à pureza no tempo. Porque se não houver pureza, Adonai vai embora. Ele vai se retirar. Não há a presença dele. Então não é dinheiro que faz presença de Adonai. É pureza. Esses adjetivos trazem. Porque a determinação estabelece o caminho para o povo em favor. A delicadeza trabalha em favor do outro. A delicadeza trabalha em favor do outro. A pureza trabalha em favor do outro. Do outro. Então, as mulheres têm funções específicas. Manter a pureza. Manter a pureza. A pureza. Olha o versículo 29. Todos, diz aqui nessa tradução, homem e mulher, que seu coração gratifica de fazer vir a toda obra que Adonai ordena fazer pela mão de Moisés para construir o templo itinerante. Aqui. Os filhos de Israel fazem-no vir em gratificação para Adonai. Os filhos de Israel fazem-no vir em gratificação para Adonai. E você e eu precisamos fazer vir a contribuição da sua vida em ouro e prata. Contribuição obrigatória. Para rico e pobre, para todos. Porque você vai dar do seu próprio ser para a construção do tabernáculo. Você vai ver que o Salmo 115, vai lá comigo, são 5 versículos apenas. O Salmo 115. Vai falar do templo. Salmo 15, né? 115. Desculpe, irmãos. Salmo 15. Ele vai falar do templo. Quem habitará no tabernáculo? Quem habitará no templo de Adonai? Quem habitará? Está falando aqui. Os rabis falam que esses 11 preceitos resumem os 613 mandamentos da Torá. Por causa da pureza. Por causa da pureza. Então fala aqui da tenda do encontro. Eterno, quem habitará no teu tabernáculo? Quem? Morará no seu santo monte? Aquele que anda em sinceridade, que pratica a justiça e de coração fala a verdade, que aquele que não difama com a língua, nem faz mal ao seu próximo, nem contra ele aceita nenhuma afronta.
nem aceita nenhuma afronta. Aí você vai ver que o versículo 3, ele diz assim, ele não difama. Irmãos, eu quero te ensinar uma coisa. Mesmo que a maledicência seja verdade, corresponde à verdade, eu não posso concordar com ela. Mesmo, isso que o Salmo 15 está falando. Mesmo que a maledicência corresponda à verdade, eu não posso concordar com ela. Porque eu estou concordando com a maledicência. Olha só, aquele cujos olhos o réprobo é desprezado. Aquele que guarda essas instituições divinas é desprezado pelo homem mau. Todo aquele que te despreza, porque ele guarda malícia e maldade em seu coração. Despreza as coisas de Adonai. Nós estamos vivendo isso nesses dias. Nós estamos vivendo isso nesses dias. Olha só. Mas que honra os que temem ao Eterno. Aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente, quem faz estas coisas nunca será abalado. Por isso que você cumpre os 613 mandamentos em 11 preceitos apenas aqui no Salmo 15. Porque está falando do templo. Quem morará com Adonai? Aquele que é puro e limpo de mãos, puro de coração. Então você vê, irmãos, que alguém teve um sonho aqui na congregação que viu a sigla K09. Viu a sigla K09. Essa sigla significa um CID, referente a uma classificação internacional de doenças. Sabe o que esse K09 significa? Sabe? Cistos da região bucal. Cistos odontogênicos de desenvolvimento na região dos dentes, da boca, de tudo aqui. Sabe por que na boca? Não sabe não? Por que o Eterno está falando K09? Uma sigla. É aquele que usa a sua língua para difamar e se põe em maledicência contra Adonai e a sua obra. Vai ter doenças terríveis na boca. Foi Hugo Chaves que teve uma doença no intestino? Foi o próprio, não foi? Ele disse que ele odiava Israel nas suas entranhas. Ele acabou com um câncer nas suas entranhas que ninguém pôde interceder por ele. Ninguém na face da terra. Nem que se descesse Moisés e Samuel, não adiantaria. Também, nenhum daquele que amaldiçoa as instituições de Israel. As instituições de Israel não. As instituições divinas dadas a Israel e ao mundo. Ninguém que se levante contra essas instituições deixará de ter K09. Eu vou te mostrar. O salmista no Salmo 137, ele diz aqui o quê? Olha aqui no Salmo 137. Levanta difamando. Levanta difamando. Adonai imediatamente vem mostrando o que vai acontecer. Rogério. Olha aqui. Junto aos rios de Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. E os que nos atormentavam, que nos alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Eterno em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. Apegue-se a minha língua ao paladar, cola a minha língua ao céu da boca, e eu nunca mais vou falar se eu me esquecer de Jerusalém. Cola a minha língua ao céu da boca. Então, nós temos que ter um cuidado muito grande de amaldiçoar instituições divinas. Muito grande. Muito grande. Mas é muito grande.
Ele invoca uma maldição sobre ele mesmo, que cola a sua língua ao céu da boca, se ele esquecer. Porque você não, as instituições não são para Israel. As instituições divinas são para Israel, é o mundo. Porque elas são vida e cura para as nações. Como é que eu vou amaldiçoar? Como é que eu vou amaldiçoar? O Salmo 36, no versículo 6, só ouve: a tua retidão é como as grandes montanhas, a tua justiça, não, Salmo 35, Salmo 35, verso 19. Olha só: não se alegrem de mim os meus inimigos sem razão. Não pisquem os olhos aqueles que me aborrecem sem causa. Não falam de paz, mas tramam enganos contra os pacíficos da terra. Abrem a boca de par em par contra mim e dizem: os nossos próprios olhos o viram. A boca está escancarada para falar contra as instituições criadas por Adonai para a vida das nações e não para Israel. Olha o que o profeta Zacarias fala que vai acontecer, capítulo 14. Sou eu que estou falando, não. Por isso que ele deu a sigla K09. São doenças nas gengivas, cistos odontogênicos de desenvolvimento. Deve ser câncer. Eu que estou falando, hein? Não estou falando que, entendeu? Eu não entendo de medicina, não. Estou falando que deve ser. Olha só, Zacarias capítulo 14. Olha o que ele diz aqui. Aqui é bem mais claro. Zacarias capítulo 14. Olha para você ver no versículo 12. Esta é a praga com que o Eterno ferirá a todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne será consumida, estando eles de pé. Eles apodrecerão a língua na boca. Lhe apodrecerão a língua na boca. Lhe apodrecerão a língua na boca. Você já sabe a sigla, K09. Fala, meu filho. Exatamente, meu filho. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Hein? Lelerá. Começa, ele está dizendo que lelerá começa assim. Então, você tem que pensar duas vezes. E quem estiver do seu lado e quer amaldiçoar as instituições divinas, você pode dizer: você está querendo um câncer na boca e sua língua cair, né? K09. Quem aceitar e não defender. Exatamente. Porque você concorda com o ímpio, você concorda com o erro. Então, é isso aí, meu irmão, Neuma. Isso, Marcos. Vamos voltar em Êxodo, no capítulo 36, porque nós já estamos encerrando. Êxodo, capítulo 36. Vai lá, Marcos, comigo, vai. Êxodo 36. Você verá aqui, no capítulo 36, o versículo 2 e 3. Ainda contribuição para a construção do templo. Do templo, instituição divina. Para Israel e para o mundo. Só isso. Olha aqui que coisa interessante que eu nunca tinha visto. Olha o versículo 2. Então Moisés chamou a Bezalel e a Oliabe e a todo homem hábil, em cujo coração Elohim tinha posto sabedoria, isto é, a todo aquele cujo coração o moveu a se chegar à obra para fazê-la. Agora ele traz Bezalel e a Oliabe, enche de sabedoria para construir tudo que vai se movimentar, que vai ter de móvel dentro do templo. Por isso, Carlos, que ele falava da mesa. A mesa é um móvel do templo. De dentro do templo.
A sabedoria vem de Elohim. Então ele dá aqui, separa os homens e diz, ó, versículo 3. Estes receberam de Moisés toda a oferta, toda a contribuição, que os filhos de Israel tinham trazido para a obra do serviço do santuário, para fazê-la. E ainda lhe traziam cada manhã ofertas voluntárias. Olha só, sacrifício da manhã, trazendo ouro, a sua vida, para orar pelos funcionários, envia recurso eterno, dá-nos condições, ajuda, Pai, tira os empecilhos, as pedras do caminho, abre aquela porta que está fechada. É isso aí. É isso aí. Você para de orar por você mesmo e começa a ver a necessidade de que a contribuição, lembra? Ela é municipal e estadual. Ela é municipal e estadual. Então, é a cada manhã. Aqui, ó, aqui está, ó. Manhã, é a cada manhã. De manhã, em outra tradição diz, de manhã a manhã. Um tempo próprio, tá vendo? Para trazer a contribuição, adorar Adonai. A ação purificadora é o Shaharit. Você vem para adorar Adonai, trazendo ouro nas suas mãos. E você está produzindo uma ação purificadora para você e para a municipalidade. Moisés irá suspender a coleta, ó. Tá? Vai mandar parar de dar a contribuição de tanto que já tinha. Porque não adianta ter, como é que é? Guardado, não, como é que é? Caderneta de poupança, não adianta pôr na poupança. Moisés não pôs nada na poupança, não, Léo. Ele mandou para. Já tem muita contribuição, para. Olha que coisa interessante aqui, ó. E disseram a Moisés, versículo 5, o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra, que o Eterno ordenou se fizesse. Então Moisés deu uma ordem e proclamou-se por todo o arraial. Nenhum homem, nem mulher, faça mais obra alguma para a oferta, para a contribuição do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais. Que coisa linda, não é não? Todo homem que não seja avarento, né? Você vê que coisa linda. A terceira instituição é a dos ministrantes ou sacerdotal. As cerimônias, porque você vai entrar agora, os móveis aqui no capítulo 37, ó, a arca, o propiciatório, a mesa, Carlos, o candelabro, o altar do incenso, o altar do holocausto, né, no 38, aí vai falando do átrio, e depois você vai ver as vestes sacerdotais no capítulo 39, já estamos fechando a paraxá. Por quê? Você veja aqui que as cerimônias, elas terão que acontecer porque elas têm um objetivo supremo. Qual? Assegurar o bom funcionamento da aliança, garantia de toda a paz. A cerimônia aqui dentro, ela tem que acontecer para garantir paz. São as orações, o serviço de Shabat, e a toda a bênção concedida por Adonai para nós e para a cidade de Vitória, para a municipalidade e para o Estado. Lembra aquele dia que subimos a comunidade, subimos ali a Fonte Grande, a área da Fonte Grande, para tocar o shofar, ali era estadual. O benefício era estadual. Então, essas coisas têm que funcionar para manter a paz. Senão, você vai entrar em guerra com Adonai. É ele que vai promover a violência contra nós, né? Então, para a bênção concedida para Israel e para o mundo, para as nações. A sequência das cerimônias, elas são desde o capítulo 35 até o capítulo 40. Você encontra em Levítico 6 e Levítico 7, que o livro do Levítico é o livro do sacerdote, do ministrante, para manutenção. Então, a função sacerdotal é uma instituição divina. A função de ministrantes é melhor. É uma instituição divina para Israel e para o mundo. São essas três que tratam o encerramento do livro de Shemot, de Êxodo. Então, os ministrantes são investidos de dupla missão.
ensinar a Israel a distinguir aquilo que é sagrado daquilo que é profano e também a pureza da contaminação. Você sabe disso. Que o que constitui é a missão do ministrante ou do sacerdote. Ensinar Israel, ensinar o mundo, ensinar as nações a separar aquilo que é profano e aquilo que é puro, sagrado. O templo. O ministrante vai manter isso, mas é uma outra instituição divina, né? Então, mesmo que tenha acontecido o pecado do bezerro de ouro, Números, no capítulo 18, fala que Arão leva com ele o seu erro, sua iniquidade, por causa da questão do bezerro de ouro. Mas, em nenhum momento a Bíblia diz que elas não são legítimas. Elas são legítimas porque elas são instituições divinas. E Yeshua não vem segundo esta ordem sacerdotal. Não, segundo a ordem de Arão, não. Ele vem da casa de Judá e não da casa de Levi. Da casa de Judá. Ele é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. A diferença está aí. A diferença está aí. Mas ele, nem Yeshua, nunca disse que a instituição dos ministrantes sacerdotal não é legítima. Não, 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 não. Então, essa é a função. Ezequiel, no capítulo 22, ele conclama Israel a fazer valer essa missão deles. A missão é ensinar e outro é purgar o santuário. Limpar o santuário. Por isso que eu digo, não vai orar com bobagem, não. Tira daqui de dentro, não vai tirar, não. Você enfrenta um confronto com Adonai, porque quem vai ter que tirar é você. Não é? Temos que aprender a orar. Ele não vai tirar, porque a sua função de ministrante é purgar o santuário. Purgar o santuário do que poderia contaminá-lo. E se contaminar, vai entravar o serviço. O serviço não sai porque Adonai se retira. Aí o povo e a comunidade e o Estado não é abençoado. Não é. Está entravado. Então ele tem que ensinar e tem que limpar o santuário. Purgar o santuário. A ornamentação é com as mulheres. A delicadeza é com as mulheres. Mas arrancar as imundícias são vocês. São vocês. Purgar o santuário da contaminação. Senão as funções divinas não vão se cumprir. Purgar é purificar pela eliminação de objetos estranhos. Purgar é purificar pela eliminação de coisa estranha. Você lembra ali em Neemias capítulo 13? Neemias viaja e volta à Babilônia. Quando ele chega em Jerusalém, haviam colocado dentro das câmaras do templo uma porção de móveis e de coisa de alguém. Neemias, fala lá o nome do indivíduo, tudo lá no capítulo 13 de Neemias. Neemias vai lá, arranca tudo, ele está purgando, ele está tirando os objetos estranhos, vai deixar dentro do templo o que precisa ficar, está tudo especificado aqui, ó. O que precisa ficar. Isso. Todo material estranho. Juridicamente, irmãos, purgar é evitar a aplicação de uma pena resultante de dívida. Olha só, purgar juridicamente é evitar a aplicação de uma pena resultante de dívida, pagando as prestações vencidas e os demais encargos decorrentes da sua dívida. Isso é purgar. Paga o que você deve, Adonai. Você é devedor o tempo inteiro, tá? Paga o que você deve. Eu pago aí um monte de coisa pelos meus erros, pelas minhas ignorâncias. Eu pago um monte aí. Pago fisicamente, pago com ouro e com prata, tá? É verdade. Porque se tem alguém de cabeça dura, fui eu. Então eu pago. Pago sim mesmo. Eu trabalho para pagar. Para fazer o quê? É a pena resultante de dívida. Pagando a prestação vencida ou os encargos decorrentes daquela dívida. É isso com Adonai.
Então, a conclusão. Ao tirar uma nação do seio de outra nação, que é tirar Israel do Egito, estava dentro do Egito uma nação. Adonai vai tirá-la de lá. Vai conquistar para si um povo, não é? Vai torná-lo sua propriedade particular. Ele vai tornar Israel sua propriedade particular. E a você também. Quando você se dispõe a deixar o Egito para servi-lo. Né? Então, isso aí, tendo sobre esse povo, particularmente um direito de vida e de morte. De vida, se você obedecer. De morte, se você desobedecer. Há caminhos para o homem que parecem bons, mas o seu fim é a morte. Não é que diz Provérbios? Ele é teu dono. Ele tem direitos sobre você e sobre mim. Direitos de vida e de morte. De vida se obedecermos, de morte se desobedecermos. A Torá, revelada no Sinai, define as leis que permitirão a toda a nação obedecer a Adonai com as suas instituições divinas, honrar suas obrigações nascidas de uma aliança com Ele. Nascer, venishmar. Faremos e obedeceremos. Não foi? A lei da consagração é de fato a base das principais instituições de Israel. A lei da consagração é de fato. Por isso que as bases do tabernáculo, elas são de prata. Porque é possível purificar. É possível a purificação. Por quê? Porque a lei da consagração é de fato uma das bases principais das instituições de Israel. Por isso que você tem que oferecer prata. E define os tipos de indivíduo e os serviços que prestarão a Adonai. Isso. Passa no fogo de Adonai. Priscila sabe o que é passar no fogo. Né? Né, Priscila? Priscila, tem alguns aqui que já sabem o que é passar no fogo. Andréia está sabendo o que é passar no fogo. Para quê? Para definir os tipos de indivíduos que dirigirão seu serviço. Para definir o tipo de indivíduos que vão dirigir o